Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início para ver videozinhos com IA, eu agradeço, beleza? Enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E a teoria de hoje é: e se os Six tivessem ganhado a batalha de Sagarie? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? E eu sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, para quem não conhece, a Batalha de Sagarie, ou Sagarie, é uma batalha que aconteceu em 1897, né, lá para o finalzinho de 1897, onde 21 Sikhs eles enfrentaram 10 mil afegãos. E, obviamente, o resultado não foi favorável a eles, mas, querendo ou não, 21 contra 10 mil e esses 21 empacotar 700, querendo ou não, já é no lucro. E por mais incrível que pareça, teoricamente eles conseguiram atingir, os Sikhs, né, conseguiram atingir os objetivos, que era ganhar tempo para o exército britânico chegar com reforço nos outros 2 fortes ali que estavam no caminho. Mas como é que seria se esses 21 Sikhs tivessem ganhado desses 10 mil afegãos? É isso que nós vamos ver na teoria de hoje, então vamos lá. Primeiramente, vamos dar uma leve alterada, pois quando o general Sikh chegou, né, no forte de Sagarie, ele não encontrou nada, a não ser 20 soldados Sikhs, mas eles tinham um bom equipamento, tinham armas e uma quantidade razoável de munição, mas eles não tinham metralhadoras, e não metralhadora, oh meu Deus, uma AK-47, essa aí que vocês estão vendo na tela. Vamos supor que por algum motivo os britânicos aí, eles tenham deixado uma ou 2 dessas metralhadoras aí nesse forte para compensar o baixo número de pessoas que estavam aí. Então, ok, quando o general Sikh chega nesse lugar, ele basicamente vai moldando, posicionando as armas e coisas do gênero. E vale a pena ressaltar também que esses 10 mil afegãos, eles não eram soldados regulares, eles eram tribais e não necessariamente todos da mesma tribo, mas cada um obedecia um líder diferente. Então, apesar deles terem o mesmo objetivo em comum, eles não tinham o mesmo treinamento, disciplina, armas e, enfim, né, coisas do gênero. Ok, vamos supor aí que esses 21 Sikhs aí já estão preparados. Os 10 mil afegãos, eles chegam lá no forte. Inicialmente, eles pedem uma rendição, pedem para só para ver quantas pessoas tinham ali. E depois disso, esses líderes tribais, eles acabam retornando ao escutar que os Sikhs não vão se render. E ok, eles vão planejando o ataque. A primeira leva de ataque, os Sikhs ali, eles iriam repelir com as metralhadoras inicialmente, né, já para causar um certo espanto. E isso daria certo, levaria um certo medo psicológico, mas em uma pausa de um ataque para o outro, os Sikhs aí já iriam recarregar as metralhadoras e posicionando os outros rifles ali para eles irem disparando. E tem que lembrar uma coisa aqui, tanto na realidade quanto nessa teoria, os Sikhs eles estavam em terrenos elevados, tanto pelo fato do terreno ser elevado, mas o terreno do forte. Então, eles tinham uma vantagem gigantesca em relação à altura. E lembrando que as armas naquela época não eram igual às armas de hoje, a munição não ia tão longe. Mas pelo fato deles estarem mais altos, significava que a munição tinha mais impulso.
Então, provavelmente as armas dos Sikhs iriam um pouco mais longe, mas as armas dos afegãos não. Então, dito isso, e tem que lembrar que nem todos os afegãos estavam com armas de fogo. Muitos deles estavam com espada, talvez arco e flecha e algumas bombas, assim como os Sikhs também tinham algumas bombas. Então, esse combate vai indo, né? Eles vão tendo esse combate. As metralhadoras, eu acredito que elas iriam atirar até esquentar, mas pelo fato de ter duas metralhadoras, eu não acho que eles iriam atirar tudo ao mesmo tempo. Eles iriam atirar uma, depois recarrega, enquanto está recarregando eles iam atirar a outra com auxílio dos rifles. Então isso iria facilitar mais, já que o rifle seria mais rápido nesse sentido para recarregar. Não estou falando que os Sikhs não ficariam feridos, não teriam dificuldade, mas o dano psicológico iria ser muito, né? E sem contar que já teria passado algumas horas e alguns líderes tribais iam pensar: pô, o meu pessoal está morrendo, mas o pessoal do outro não está. Ah, o pessoal do outro morreu, mas não em tanta quantidade quanto o meu. E sem contar que os Sikhs também iam estar se comunicando com os outros fortes, ia ter mais a pressão psicológica, né, dos afegãos, pensar: ok, a gente está penando contra 21 pessoas, imagina a partir do momento em que chegar o reforço britânico. Então, a partir de algum momento, alguns líderes tribais eles vão recuar. Não estou falando que vai ser um recuo organizado, eles simplesmente vão olhar, vão pensar, falar assim: não compensa não. Então, a partir desse momento, eles vão se retirar e vão saindo aos poucos. E daí vai acontecer o que meu amigo diz, o efeito da janela quebrada. Quando a janela está intacta, tá tudo bem, mas quando alguém quebra essa janela, as outras pessoas tendem a quebrar o resto. Então, conforme vai saindo um, os outros vão saindo e eles vão recuando até que, né, o reforço britânico chega e já não tem mais ninguém em campo. Ou seja, 10 mil saíram, né, 10 mil chegaram e alguns aí só recuaram. Os outros aí estão no chão agonizando ou mortos. Beleza, e qual seria a repercussão disso? Com certeza esses 21 Sikhs aí, obviamente feridos, ou talvez uns 5 ou 6 mortos aí, eles seriam tratados aí como heróis, né? Como fazendo algo inexplicável. E a moral dos Sikhs aí dentro do Império Britânico e do Raj Britânico ia subir muito. E isso ia ter um efeito extremamente positivo, na visão dos britânicos e na visão dos Sikhs, né? Pois os Sikhs eles iriam ser escalados para mais guerras, né? Vendo que eles seriam um exército ali mais disciplinado, mais empenhado, né? do que os hindus e que os muçulmanos. Então, na Primeira Guerra foi muitos Sikhs. Eu acredito que nessa teoria iriam muito mais, pois os Sikhs, né, que iriam presenciar a batalha, iam presenciar o regimento chegando ali no Raj britânico, depois de botar 10 mil afegãos para correr, com certeza o nível de voluntário Sikh ia aumentar exponencialmente. Então, muito provavelmente, acho que os Sikhs eles iriam sim querer para o exército. Os britânicos poderiam deixar um pouco os hindus e os muçulmanos de lado, eles iriam acabar chamando sim, né? Mas eu acredito que os hindus e os muçulmanos acabariam sendo a minoria. Então, a partir desse momento, poderia até mesmo acabar criando uma certa rivalidade entre os muçulmanos, os hindus contra os Sikhs, né? Uma vez que os Sikhs iriam ser os queridinhos. Lógico que, né, que eventualmente, eu não estou falando que seria tudo legal, mas os Sikhs eles iam poder ganhar mais direito ali dentro do Raj britânico, poder ganhar mais cargos, né? Mas isso não significa que eles não iriam querer a independência da Índia também, ou melhor dizendo, talvez uma área aí, independência do Punjab. Eu acredito que sim, eles iam brigar firmemente em relação a isso. Já em 1919, na vida real, aconteceu um massacre contra os Sikhs, e eu não sei pronunciar o nome desse lugar. Eu acredito que, devido ao forte empenho dos Sikhs, à forte moral dos Sikhs, eu não acho que os britânicos iriam ordenar um massacre, pois não porque os britânicos são bonzinhos, mas sim porque isso ia pegar muito mal, levando em conta que os Sikhs eram os que mais estavam empenhados em defender o Raj britânico e os interesses da Inglaterra.
Então, isso poderia pegar mal. Se os britânicos não fizessem, talvez poderia acontecer um massacre semelhante, mas orquestrado pelos hindus e pelos muçulmanos. Uma vez que eles iam pensar, né, que os ingleses só querem os Sikhs são os cachorrinhos dos ingleses, poderia rolar muita acusação de viralatismo, poderia rolar muita sabotagem com os Sikhs, mas isso não 100% dentro do governo britânico, mas orquestrado mais pelos hindus e pelos muçulmanos, tá? E talvez por outras minorias. Já adiantando para a Segunda Guerra Mundial, os ingleses talvez iriam querer ver um modo aí de equilibrar as coisas, mas eu acredito que em questão de deserção, eu acredito que os Sikhs poderiam desertar, lógico, são seres humanos, eles não são seres perfeitos, mas eu não acho que seria como foi na Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que o número maior de deserção poderia acabar vindo mais dos hindus e dos muçulmanos para se juntar com a Alemanha ou com o Japão. Pois é, minha gente, o exército alemão não é feito só de gente branca, meu Deus, mas que surpresa, né? Então, a partir desse momento, né, a Inglaterra, vendo que os Sikhs foram os que menos desertaram, porque tinham mais direitos, a Inglaterra poderia conceder muito mais direito. Já em 1946, pré-partição da Índia, as coisas poderiam ficar feias, né? Poderia ter uma pancadaria, uma perseguição contra os Sikhs, né? Justamente para evitar que eles acabem fazendo o próprio Estado, ou que eles tenham mais direitos ali dentro da Índia. Então, já na mesa de negociação, como foi na vida real, um muçulmano, um Sikh e um hindu, nesse caso só o muçulmano e o hindu tiveram voz. Mas aqui nessa teoria os Sikhs vão ter voz também, né? Porque eles foram que mais lutaram pela Inglaterra. Então eu creio que o estado do Punjab, ou o reino do Punjab, eu acredito que seria uma monarquia, poderia ser feito, mas obviamente, né, os Sikhs aí, querendo ou não, acabariam sendo a minoria dentro do próprio império, mas no papel ali de independência eles teriam que conceder direitos aos hindus, aos muçulmanos e às outras minorias religiosas ou não religiosas, né, sendo tratados igualmente, mas em questões governamentais eu acredito que só mesmo os Sikhs poderiam acabar governando ali, né, uma dinastia, mas em questões de estados e regiões e condados, eu acredito que poderia acabar rolando uma autonomia hindu, uma autonomia islâmica, mas eu acredito que não seria uma autonomia 100%, tá? Seria uma autonomia meio controlada. O exército, eu duvido muito que seria com hindus e muçulmanos, mas eu acredito que seria pelo menos uns 3, 4% aí de hindus e muçulmanos, tá? E os outros 95%, obviamente, Sikhs. Então, tendo em questão isso, já durante as guerras entre o Paquistão e a Índia, o reino do Punjab, ou Calistão, como quer que seja, seria neutro, porém seria uma neutralidade armada, né? E também já na questão da Guerra Fria, eles fariam parte do bloco dos não alinhados, afinal, eles são pequenos demais para conter um avanço da China, da União Soviética ou até mesmo o bombardeio dos Estados Unidos. E isso ia dificultar muito, então a melhor opção para eles seria declarar uma neutralidade, né, e entrar para o bloco aí dos não alinhados. Eu acredito que a partir de 1971, né, que a Índia ia estar extremamente forte, o Paquistão ia estar extremamente forte. A partir desse momento, eu acho que eles iriam correr atrás da bomba nuclear, né? Porque eles iam ter que se defender tanto da Índia quanto do Paquistão. Mas o porquê que a Índia e o Paquistão iriam invadir o Punjab? Simplesmente porque, vamos lá, Paquistão eles poderiam tentar invadir o Punjab para ter mais território, para ficar mais perto de invadir a Índia. Já os hindus poderiam tentar invadir o Punjab, alegando que sempre foi parte da Índia e que não deveria ser independente, então eles deveriam retomar Punjab. Então as coisas ficariam feias ali, as coisas ficariam sérias e os Sikhs seriam extremamente armados, né? Não seria uma potência econômica, mas
talvez uma potência militar ali regional. E sem contar a questão da Caxemira também, né? Porque muitos Sikhs poderiam talvez aí tentar acabar reivindicando a Caxemira, ou então dar um modo aí de pegar os Sikhs da Caxemira e trazer ali pro reino de Punjab. As coisas aí ficariam meio tensas na Guerra Fria. E sim, eu acredito que os Sikhs eles iriam conseguir sua nuke depois que a Índia ou o Paquistão conseguisse a deles. Mas eles seriam o segundo país a pegar uma nuke ali naquela região, da Índia, Paquistão e Punjab. O pessoal do Punjab seria o segundo país a pegar uma nuke, né, uma vez que qualquer um de seus vizinhos ia ter uma nuke e eles iam se sentir ameaçados. Eu não falo que eles iam ter milhões ou centenas de nukes, mas umas 50 por aí, provavelmente. Lógico que não inicialmente, né? Mas ainda assim, ninguém ia querer tomar a primeira. E já nos anos 90, né, acredito que as coisas poderiam ficar um pouco mais tranquilas. Eu acredito que eles poderiam até abrir mão da reivindicação da Caxemira, tendo em conta, né, que eles seriam ameaçados constantemente pela Índia e pelo Paquistão, e não só acordos, não só ameaças militares, mas ameaças econômicas, né, o que dificultaria muito. Eu acredito também que o reino do Punjab teria, sim, amizade com a Índia, com o Paquistão, com a China, com a Rússia, com os Estados Unidos, mas eu creio que em conflitos externos eles acabariam aderindo à neutralidade, principalmente em conflitos entre Índia e Paquistão. Obviamente, né, que eles também ficariam espertos, não é porque eles são neutros que eles são burros, mas eles não deixariam tropas indianas passar no território do Punjab para atacar o Paquistão e nem tropas do Paquistão atravessar o Punjab para atacar a Índia. E isso significa que eles também não aceitariam aeronaves militares em espaço aéreo Punjab. Então, ali viveria em constante tensão, principalmente quando tivesse guerras entre Índia e Paquistão, eles poderiam eventualmente tentar provocar o Punjab, né, para tomar partido para algum lado e ter mais um aliado a favor deles. Beleza, minha gente? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês. Eu demoro, mas eu faço. Beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Vejam os vídeos tanto do card quanto da descrição. Meu Insta e minhas outras redes sociais vão estar aqui na bio também. Quem puder dar aquele apoio, tamo junto. Beleza? Enfim, falou e fui!